Agora, ontem eu até avisei no meu Twitter, no Facebook, falei hoje no comecinho do programa que a gente vai falar sobre hipotireoidismo. E tem muita gente com muitas dúvidas, eu sei que é um assunto sério e a gente teve o carinho de trazer uma autoridade no assunto, um endocrinologista fantástico. Aliás, ele lançou um livro agora há pouco, tem um mês, e ele é um sucesso. E é realmente um médico sério e que sabe muito sobre o assunto. E eu recebo com muito carinho e muita alegria o Dr. Felipe Pedrinhola. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite. Vamos sentar aqui um pouquinho, ó. Isso tudo aqui é perguntinha que acabou de chegar. Maravilha. Sobre o hipotireoidismo. Mas a minha primeira pergunta é, para quem não sabe, o que é o hipotireoidismo? Bom, o hipotireoidismo, como o próprio nome diz, hipo, é baixo, mau funcionamento da glândula tireoide. Então, acho que a gente precisa saber primeiro o que é a tireoide, né? E a tireoide é uma pequena glândulazinha, tem de 10 a 12 gramas, e que fica localizada aqui na região do pescoço, logo embaixo dessa cartilagem conhecida popularmente como gogó, né? Então, a tireoide fica aqui, localizada aqui embaixo, ela é pequenininha, mas apesar de pequena, ela é muito poderosa. Ela produz os hormônios T3 e T4, que são fundamentais. Todas as células do nosso corpo têm receptores para esses hormônios. Então, ou seja, é absolutamente vital que a tireoide esteja funcionando bem. E quando ela não está funcionando bem, ela está funcionando menos do que o desejável, vamos dizer assim, a gente chama de hipotireoidismo. E quando ela funciona demais, que é uma outra doença, aí chama hipertireoidismo. Hipertireoidismo. O hipo é quando ela está devagarinho. Ok. Existe algum motivo que leva a pessoa a ter ou desenvolver o hipotireoidismo? A causa mais frequente do hipotireoidismo é uma doença autoimune, quer dizer, quando o nosso organismo ele percebe a tireoide como não sendo própria e começa a atacar essa tireoide, começa a fazer anticorpos contra a tireoide. E isso é uma tireoidite, né? Quando a gente fala it em medicina, significa inflamação. Então, uma inflamação da tireoide, então uma tireoidite crônica, que é um processo que quando começa dura a vida toda, né? De Hashimoto, que é o nome do médico que há muitos anos atrás descreveu essa doença. Quer dizer, é um hipotireoidismo autoimune, porque o nosso próprio corpo começa a produzir anticorpos contra a glândula, é como se fosse assim, um ataque aéreo desses anticorpos em cima da glândula. Então ela vai começando a diminuir a produção, ela vai fibrosando, ela vai perdendo a função gradativamente. Então isso é bastante frequente na população, acontece mais em mulheres do que em homens, é um pouco injusta essa parte, né? Mas é verdade. Mas acomete assim, mais ou menos 5% da população das mulheres jovens e acima de 40, 50 anos de idade pode chegar a 10%. Então é bastante frequente na população. Existe um fator de hereditariedade também ou não? Existe, é muito comum, normalmente quando chega no consultório uma pessoa, você faz o diagnóstico de hipotireoidismo, principalmente quando é Hashimoto, né, que você tem os anticorpos no sangue, você vai ver na família, tem uma mãe, tem uma tia, tem uma irmã e que tem também a mesma doença. Então, existe um componente de hereditariedade, né, bastante importante. Como é que é o tratamento básico do hipotireoidismo? O tratamento ele vai se basear muito no diagnóstico, quer dizer, a gente pede 3 examinhos, que é o T3, o T4 e o TSH, que é um exame simples de sangue, né? A pessoa faz esse exame de sangue e de acordo com o nível que der, principalmente o tal do TSH, quando ele está acima de 4,5, a gente considera já hipotireoidismo, né? Tem pessoas que vão ter mais sintoma, vai ter pessoas que vão ter menos sintoma. Então, o tratamento é bastante simples, é simplesmente repor o T4, que é o hormônio que a tireoide produz. Que é a tiroxina? É a tiroxina, tá. ou levotiroxina, né? E aí tem várias dosagens. Então, no mercado existe desde 25 até 200. Então, a gente começa com uma dose menor, aí tem que esperar pelo menos 50 dias para fazer um novo exame, para ver se esse TSH já baixou, ficou na dose ideal. Então, na verdade, o tratamento é bastante simples. Tem que tomar esse remedinho todo dia, de manhã, em jejum. Quanto tempo antes do café da manhã? Pelo menos 15, 20 minutos, porque a tiroxina, ela precisa do ambiente ácido para ser absorvido bem. Então, quando a gente come, a gente alcaliniza, quer dizer, o pH do estômago aumenta. Então, piora por volta de 20% a 30% a absorção. Por exemplo, se a pessoa esqueceu de tomar antes do café da manhã, passou lá o tempo e falta uma meia horinha para ela almoçar, ela pode tomar tiroxina nesse horário ou não? Não, ela vai ter que esperar umas 2 horas.
Não, então, entre o café da manhã e o almoço, meia hora antes do almoço, ok. Sim, pode. Pode. O ideal mesmo é de manhã, porque o estômago está vazio, a gente ficou 7, 8 horas sem comer ou mais, né? Tá. Então o estômago está bem vazio, a gente sabe que é um período que ele está mais ácido, onde a absorção é melhor. Mas se esquecer, tudo bem. 2 horinhas depois de comer, pode tomar. Perfeito. Minha outra pergunta é a seguinte, como você disse ainda há pouco que a tireoide, ela estimula a T3 e T4, a gente precisa repor T3 e T4? T4 sim, que você já falou, mas T3 também? Não precisa. Algum tempo atrás achava-se que deveria se dar o T3, mas já há muitos anos a gente sabe que, a não ser casos específicos, que tem uma enzima que transforma o T4 em T3 no nosso corpo, né? E todas as nossas células têm essa enzima, chamada deiodinase, olha que nome. Então transforma o T4 em T3. E então o nosso corpo ele sabe o quanto deve fazer disso. E você não precisa tomar T3. Existem pessoas, são casos raros, que têm deficiência dessa enzima. Aí precisa tomar o T3. Mas eu vou te falar que isso é raríssimo, né? Então, normalmente, o que precisa tomar? Só o T4. Porque o seu próprio organismo vai transformar em T3, porque quem age realmente é o T3 no corpo, né? Mas o seu organismo ele dá conta de fazer isso sem você ter que misturar as coisas. Porque é muito difícil você tomar o T3 na dose adequada para você. Perfeito. Eu tenho algumas perguntas. Uma telespectadora, Elaine Salomão, ela diz que ela toma o remédio há mais de 10 anos e não sente melhora alguma. Eu até respondi para ela ontem por conta própria, eu falei, será que a dosagem está certa? E ela falou que ela faz exames e que tá tudo ok. A dosagem que ela está tomando está repondo aí, deixando o nível do TSH normal, mas que ela não sente melhora. Por que isso Bom, aí acontece? na verdade, talvez o que ela fale que não sentir melhora seja relacionado a alguns sintomas que no caso dela não tenha nada a ver com a tireoide. Então, o que pode ser que ela tenha algum outro problema. Então, aliás, é muito comum as pessoas que têm depressão, por exemplo, começam a tratar a depressão tomando antidepressivos e tal, e o problema era o hipotireoidismo. Ou seja, a pessoa começa a tratar da forma errada, né? Tinha um hipotireoidismo, não sabia, não tratou e fica tomando antidepressivo. Na verdade, era só tomar o remédio para a tireoide que ficava bem. Agora, no caso dela, o que deve ter acontecido? Se o TSH dela está bom, o T4 está bom, o T3 está bom, então não é a tireoide. Então procura o médico e vai procurar alguma outra causa para o mal-estar que ela está sentindo que não é a tireoide. Tá. Foi até bom a gente tocar nesse assunto, porque a gente precisa falar um pouquinho desses sintomas do hipotireoidismo, né? Porque, de repente, você não fez ainda o exame, mas está sentindo alguns sintomas, você precisa procurar um endocrinologista e fazer esses exames, porque pode ser um hipotireoidismo. Vamos falar sobre esses sintomas? Vamos. O que a gente tem aí de principal? O hipotireoidismo, realmente a pessoa acaba ficando desacelerada, lenta. Então, a depressão é muito comum, ganho de peso, inchaço, alteração no ciclo menstrual na mulher, extremamente comum. Sentir a pele mais seca, cabelo seco, as unhas mais fracas. E a pessoa se sente sem energia, né? Então ela acaba ficando, puxa, eu estou sem vontade, estou sem energia, será que eu estou deprimido, sem vontade de fazer as coisas? Quer dizer, é como se estivesse faltando gasolina. A primeira sensação que a gente tem é essa mesmo, que está deprimido, né? Eu descobri um hipotireoidismo há pouco tempo e a minha sensação era, não, está tudo tão bem, eu estou feliz, mas eu estou... Parece que tem um peso na perna, né? Uma oscilação de humor, e aí era o hipotireoidismo. Então é importante a gente realmente ficar atento a esses sinais, né? Agora, tem outra pergunta aqui. Eu tive problema de hipotireoidismo, fiz tratamento, faço exame todo ano, não tomo nenhum remédio, agora tenho percebido que minhas mãos estão sempre formigando e me disseram que é sintoma de hipotireoidismo. É sintoma? As mãos formigando nem sempre. É claro que o hipotireoidismo que pode levar a pessoa a reter líquido, né? Ficar mais edemaciada, mais inchada. E com isso ter até sensação alterada de formigamento, mãos e pés. Mas não é um sintoma direto do hipotireoidismo. Então o que pode acontecer é que às vezes a pessoa tem, lá na tireoide, tem 4 pequenas glândulazinhas chamadas de paratireoides. São pequenas bolinhas, né? Mas que são glândulas também e que produzem o paratormônio, que é fundamental para o metabolismo do cálcio e do fósforo. Então, se esse paratormônio não estiver sendo produzido adequadamente, você tiver com um hipoparatireoidismo, isso é uma causa comum de ter formigamento, por exemplo. Então, se a pessoa operou da tireoide e mexeu nas paratireoides ou elas não estão recuperadas completamente, cãibra
e formigamento são sintomas que podem acontecer. Perfeito. Agora, eu percebi aqui na pergunta dela, é Cássia Caetano, que ela disse que teve um problema de hipotireoidismo, fez o tratamento e que agora não toma mais nenhum remédio. Mas eu me lembro de você ter comentado que o hipotireoidismo a gente tem que fazer um tratamento pro longo da vida, para sempre, é isso? Na verdade depende, porque 80% das causas de hipotireoidismo é o tal do Hashimoto que a gente comentou, mas tem os outros 20%. Os outros 20% são outras causas. Então a pessoa pode ter um hipotireoidismo, por exemplo, que tomou remédio que não devia tomar, né? Uma época se usava muito, há anos atrás, hormônio de tireoide para emagrecer. Aí a pessoa tomava hormônio de tireoide para emagrecer, que é absolutamente contraindicado, e aí depois parava de tomar o remédio, só que a tireoide tinha acostumado com aquilo. Então a glândula, quando você dá o hormônio que ela produz, ela acha que ela pode tirar férias. Então a pessoa entra num hipotireoidismo transitório, vamos dizer assim. Então ela pode ficar naquela época de hipotireoidismo que depois volta. Existem outros hipotireoidismos, como por exemplo o gestacional, né? Ou então o pós-gravidez. Então você tem as tireoidites pós-parto. Então a mulher engravidou e a gravidez é um estado basicamente onde a mulher tem uma diminuição da imunidade, porque a natureza é bem feita. Se a gente imaginar, metade da criança vem do pai. Então para que a mãe não rejeite a criança, ela fica com o sistema imunológico mais reprimido. E quando nasce a criança, depois do parto, existe um rebote. O sistema imunológico ele fica um pouco mais forte. Então pode aparecer inclusive isso que a gente chama de tireoidite pós-parto. E que às vezes dá um período de hipotireoidismo e aí volta ao normal, ela volta a funcionar. Então esse é um outro tipo de hipotireoidismo. E tem outros também, que são as tireoidites virais, né? Causadas por vírus. Então essa tireoidite causada por vírus ela é temporária, pode mexer com a função da tireoide tanto para mais como para menos e depois voltar ao normal. Causada por vírus e pega como? No ar? De gripe, quer dizer, tem alguns vírus que a gente sabe que podem causar essa tal dessa tireoidite. É mesmo? Que é uma tireoidite subaguda, que a gente chama, né? Agora, como é que dá para discernir se é uma aguda, se é uma crônica? Tem que ir no médico. Exame? É isso? Simples, isso é fácil pelo quadro clínico e pelo exame laboratorial. Tá. Porque a gente pede não só os exames de T3, T4, TSH, como também é importante fazer um ultrassom para ver se não tem nódulo, né? Porque é uma coisa bastante frequente na população, ver se não tem nódulo. E, eventualmente, fazer um exame de mapeamento da tireoide, para ver se essa tireoide, se ela está captando muito, está captando pouco, e a gente consegue diferenciar o diagnóstico. Que muitas vezes a pessoa tem um hipertireoidismo, está funcionando muito, mas será que é um hipertireoidismo mesmo? Ou é um Hashimoto em fase inicial? Então, quando a gente faz esse exame de mapeamento, junto com os outros, a gente consegue diferenciar isso. Perfeito. Eu tenho muitas perguntas, eu só te faço mais uma e depois a gente vai encaminhar para o Dr. Felipe Pedrinhola e aí você vai ter a sua resposta, tá? A próxima pergunta é, faço o tratamento, mas eu tenho me sentido mais deprimido e mais cansado atualmente. Eu tenho que repetir esse exame com que frequência? Então, ele deve estar tomando remédio já. Possivelmente. E, normalmente, assim, o que leva o médico a modificar a dose é sempre o TSH, né? Então, na realidade, só que o TSH é muito lento para mudar. Então, quando a pessoa muda de dose, tem que esperar pelo menos 1 mês e meio para fazer um novo exame. Não adianta fazer exame antes disso. Então, eu sempre falo, olha, daqui a 50, 60 dias você faz um novo exame. Então, se ele modificou a dose, ou se já toma essa dose há mais do que esse tempo, já pode repetir o exame. Então, o exame tem que ser repetido de quanto em quanto tempo, normalmente? Não, normalmente a gente pede, olha, a cada 5, 6 meses para repetir o exame, quando a pessoa já está com a dose correta, sabe? Ok. Quando você está ajustando a dose, aí pede a cada 1 mês e meio, 2. Perfeito. Eu queria ficar aqui mais tempo, né? Saber tudo de hipotireoidismo, mas a gente depois pode entrar em contato com o Dr. Felipe Pedrinhola através do telefone 0 operadora 11 30 78 0124. Ele é membro do Endocrine Society nos Estados Unidos, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Enfim, é um médico que a gente realmente pode confiar. 0 operadora 11 30 78 0124. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigada. Prazer foi meu, Cláudia. E volte outras vezes, Parabéns viu? pelo programa. Muito obrigada.